Vamos de Mengão? Mengão, então. Aqui, ó. Tá linda essa blusa aqui. Eu me retiro. Tem um especialista do Flamengo aí, pô. Até virou o boné. Ei, Deco, é assim, a gente fala assim, a gente pode não estar por dentro de tudo, mas de Flamengo a gente entende, né? É o nosso dever, né, Deco? Entendo. Flamengo entendo. De Flamengo entendo. Olha, eu tô na expectativa aí de vir alguém aí pra reforçar esse ataque, cara, porque só tem centroavante. Eu não quero contar com o Michael. O Bruno Henrique não joga, o Michael. O Michel é um garoto muito esforçado, dedicado, etc., disciplinado. Mas para o que o Flamengo almeja, é pouco. Você contar com o Vitinho, o Michael. O Vitinho, para mim, ele funciona legal ali, na meia atacante ali. Pelos lados, eu acho que ele não tá rendendo legal. Ei, Deco, eu não tô acompanhando bem, mas vamos lá. O Bruno Henrique, sim, ele não vive um bom momento, é isso? E o Vitinho ainda tá aquele jogador que entra no segundo tempo para resolver? Como é que tá a situação desses dois jogadores? O Vitinho tá oscilando muito. Como sempre, né? Ele no... muito, como sempre. E no começo do Brasileiro, ele fez, assim, uns bons jogos, aí começou a chamar a atenção porque o Rogério Ceni tinha colocado ele para fazer a meia ali, tirou ele dos extremos, né, de ponto extremo, colocou ele para fazer a meia e tal. Então, como ele tem uma qualidade de chute razoável, né, ele estava conseguindo aplicar uns bons chutes ali, colocar umas assistências legais, mas foi relâmpago, já caiu de novo, entendeu? E o Michael é aquilo, deu uma tá igual golfinho, sobe, faz uma gracinha e depois desce de novo. Vamos ver o que vai dar. Eu queria, um jogador, o Flamengo tinha cogitado o Roger Guedes, né? Eu gosto muito do Roger Guedes, jogadores do porte do Dudu, que voltou pro Palmeiras. Dudu voltou pro Palmeiras, não voltou? Voltou. Dudu. São jogadores que hoje poderiam substituir o Bruno Henrique, que o Bruno Henrique ele se lesiona muito. Ele já está na segunda temporada depois de 2019, ele não conseguiu repetir as performances de 2019. Tem cara. Mas será que a idade não está pesando, Deco? Do Bruno Henrique? Não. Ele é muito forte, né? Sim. Eu acho que realmente ele precisa de ter suplente à altura dele ali, para que ele possa sangrar mais um pouco e quando descansar o time não perder muito, entendeu? É o que acontece, o Flávio até falou, o que acontece com o Arrascaeta, o Ribeiro. Sai do time, não tem quem substitua, quem vai fazer a substituição deles, entendeu? Então o time acaba performando muito inferior, porque quem entra não mantém, né, Flávio? Na verdade, André, esse sempre foi o problema do Flamengo, na verdade. O Jorge Jesus, quando ele chegou em 2018 para 2019, ele montou um time titular que é time nível europeu, pô. Os 11. Como é que você substitui o time? Como é que você substitui a Arrascaeta? Não tem. Como é que você substitui Everton Ribeiro? Não tem. Como é que você substitui Felipe Luiz? Não existe, pra mim. É um dos melhores laterais esquerdos do mundo. Mas ele é lateral, Flávio? Ele é lateral? Ele é clássico. Ele é lateral. Essa é uma discussão aqui do Filhos Podcast, Deco. O que é ser lateral hoje? Na minha opinião, não existe mais lateral. Existe ala. Aquele lateral que eu vi jogar igual o Cafu, igual o Roberto Carlos, nunca mais vi, cara. Eu nunca mais vi esse. Entende? O Felipe Luiz tem uma cobertura muito boa, Fagner. Ele tem uma cobertura. Ele só não tem sprint, ele não consegue correr muito, mas ele se posiciona muito bem, cara. Tem 35, né? Mas assim, o Flamengo, ele montou um time em 2019, cara, você tinha ali Diego Alves, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Rafinha, Felipe Luiz jogando liso. O Gerson nem se fala. Fora de série. Que voltou a jogar muito na sua função de ofício, né? Volante. O meio de campo dispensa comentários, né?
Então, assim, o Flamengo montou um time e se esqueceu dos seus reservas. Isso Porque, aí. na verdade, o André, eu vou fazer jus aqui ao que eu acho que pode ter acontecido no Flamengo com relação ao Vitinho. O Vitinho saiu do Brasil sendo o melhor jogador do Brasil pelo Inter. Sim. É bom ressaltar isso. Ele jogou muito aquele Campeonato Brasileiro, o último no Brasil pelo Internacional. Foi o melhor jogador do brasileiro. Sim. Só que, cara, infelizmente vai saber o que dá, né? O cara volta e o cara não joga. Parece que esqueceu como se joga futebol. Então, ninguém sabe, né? Você pega o Michel. O Michel, eu já acho que foi um erro. Porque, no Goiás aconteceu? Eu não acho. Eu achei que foi uma contratação muito mais emocional do que realmente pensada. Sim, sim. O dinheiro que eles gastaram no Michel, Flávio, você tinha um muito... pra nós, o Flamengo é emoção pura. O Flamengo é um time regido por emoção. A vinda do Renato Gaúcho foi emoção pura, cara. O Flamengo age com a emoção depois com a razão. Sempre foi assim. O desespero da emoção, né? Porque o buraco que o Jorge Jesus deixou, meu amigo... Ó, eu falei isso para um flamenguista, André, e não sei se você vai concordar comigo. Eu falei para ele assim, cara, sabe qual é o problema? Igual o último jogo com o Flamengo contra o Atlético Mineiro. Que o torcedor perdeu. Eu falei, como assim perdeu? O Atlético Mineiro é um dos melhores elencos do Brasil. Se não for a maior folha salarial do Brasil no momento. Só que o Flamengo se acostumou com um Flamengo que não existe. É um time octacampeão brasileiro. Show, mas não existe esse Flamengo. Existiu 2 vezes. Era Zico e agora. Porque todos os títulos do Flamengo foi brigado, foi na raça. Tanto que a organizada do Flamengo é a raça. Então, todos os títulos do Flamengo nunca foram iguais da era de Zico e essa agora do Jorge Jesus. Esse Flamengo não existe. Atropelando, né? Nossa! Tu via jogo do Flamengo que tu falava assim, é treino? Era treino, pô. Era muito diferente. Sinceramente, eu desde 97, né? Que foi aquele time do Vasco, que não jogava tão bonito igual o de Jesus, que ninguém jogou no Brasil. Eu, pelo menos na minha época, né? Não sei o time de Zico, né? O time, mas não foi igual ao do Jesus. O Flávio, o de Jesus... O time de Jesus foi de Jesus, né? Era perfeito, era perfeição. Jorge Jesus, ele é um cara excêntrico, né? Aquele treinador que ele motiva. E fora que tem um fato também que o Fagner falou aqui, André, que eu acho que o Flamengo tá sentindo muito, que é a sua torcida. Cara, você jogar um Flamengo... uma Libertadores igual tá acontecendo. Igual foi o último jogo agora do Flamengo com Defensa e Justiça, que o Flamengo ganhou na sorte. Sim. Porque foi Defensa e Justiça o tempo inteiro. Os caras massacrando o tempo inteiro. Aí você pega um jogo desse, que inclusive o próximo jogo do Flamengo lá foi liberado a torcida, tá? Parte da torcida, né? Aí você pegar um estádio com 60 mil, com 80 mil torcedores, vai Flamengo, vai... cara, é diferente. Eu acho que o time sentiu muito, todos os times sentiram muito isso. Mas o Flamengo, em torno daquilo que vinha fazendo, para agora chegar e ver vácuo, som de passarinho, eu acho que o time sente bastante isso daí, cara. Muito. Porque a identidade do Flamengo sempre foi torcida, né? É verdade. Você falou, as conquistas do Flamengo todas foram na raça e tudo mais, por quê? Porque quem funcionava era a torcida. É o 11º jogador, 12º jogador. Né? Empurrava. Poxa, eu já comemorei título com um gol de Obina. Como é que... cara, o gritou, né? Sabe, a torcida gritando, o Obina é melhor que tu. Que isso, cara? Quem é o Obina, tadinho? Se não fosse eu acho que eu sofria com o Obina. Por quê? Porque a torcida empurrava ele ali, vai, Obina, não sei o quê. O cara podia ser limitado tecnicamente, mas ele pegava aquela força ali com a torcida e ia embora. O Flamengo tem sentido muito isso. Então, a pandemia, ela acabou proporcionando um Flamengo que a gente não conhecia, que é um Flamengo frágil no emocional, que não consegue manter o primeiro tempo
o segundo tempo igual ao primeiro. O Flamengo enfraquece muito no segundo tempo. Ele começa jogando no primeiro tempo, vem, a chega no segundo tempo, ou ele cede o empate, ou ele cede virada, ou então ele não consegue performar como ele performou no primeiro tempo, ele vai caindo. Por quê? Porque o Flamengo precisa é cultural do Flamengo isso. Não tem. Mas André, qual é o maior problema hoje do Flamengo? O problema assim que tem que se resolver. A posição ali, você tava falando de um atacante ou que de lado, é isso? O Flávio falou uma coisa que é perfeita. Se o Flamengo tiver com os 11 titulares, o Flamengo, assim, não tem problemas. Tem porque, assim, a gente não tem um zagueiro para ser o companheiro do Rodrigo Caio ainda. A lateral direita. Ainda não sabe quem é o companheiro dele. Porque o correto seria o Léo Pereira, que é um zagueiro canhoto, mas não consegue performar. Ele não consegue O jogo aí contra o Defensa e Justiça, ele, nossa, tava nervoso jogando. Absurdamente, falhou grotescamente. O Gustavo Henrique foi muito melhor do que esse jogo. Sim. Hoje, a minha zaga seria o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique. O pior que o Gustavo Henrique, ele tem as bolas aéreas, né? Que ele é muito bom nas bolas aéreas. Tem esse ganho. Eu não improvisaria mais o Willian Arão na zaga. Para mim, a zaga seria o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique. É porque eu acho que não deu certo, né, André? Não deu certo. Até jogou bem ali um jogo ou outro, mas você vê que ele fica meio perdido, né? Não é a função dele. É igual gambiarra, cara. Você faz uma gambiarra, ela vai funcionar uns dias, daqui a pouco ela vai parar. Tem que botar. Então, assim, o Isla não tá me passando confiança também na lateral direita. Não tô satisfeito com ele. Na minha opinião, um jogador de seleção, tava na Copa América aí recente, mas ele não consegue performar no Flamengo de uma forma regular. Não acontece, infelizmente não acontece. Então aí eu já falei 2 problemas, né? Aí fora esses 2, a gente tem as questões das surpresas. Você pega no ataque, o Gabi, ele tem o Pedro como reserva. E o Pedro tem o Rodrigo Muniz, que tá voando. Joga muito. Gosto muito desse garoto. Olha o desequilíbrio. Aí você pega o Bruno Henrique. Quem é o reserva do Bruno Henrique? Não tem. Michael, né? No caso. João Michael. Olha a diferença. Que é uma diferença absurda, entendeu? Aí você tem o Arrascaeta. Quem é o reserva do Arrascaeta? Não tem. Não tem. Eu, inclusive, arrisco a dizer que hoje no Brasil não tem. Não tem. Reserva para Arrascaeta não tem. Pode achar um igual. Um que vai, né? Não, Everton Ribeiro. Quem é o reserva do Everton Ribeiro? Não tem. Botar o Michael, de repente, naquela ponta direita lá. Vitinho, então, né? Vitinho. O problema do Flamengo hoje, Fagner, é isso. Equilibrar o elenco. Não é nem o time titular. O time titular não está tão difícil de organizar. O problema todo é você equilibrar o elenco. A gente está falando de Brasileiro, Libertadores, são competições que precisam de elenco equilibrado. Então o Flamengo perdeu ano passado por isso. Também muito pela questão do Rogério Ceni, né? Inexperiente e tal. Mas também porque não tinha um elenco equilibrado para poder ganhar a Libertadores e se manter na competição. Ganhou o Campeonato Brasileiro no celular, olhando o jogo acabar pelo celular, torcendo ali pro Internacional não fazer gol. Poxa, então, se o Flamengo não se reforçar para pontuar esses suplentes, pode ter um problema para frente aí. André, falando aí para te animar de contratações, o Flamengo deve fechar 2 contratações. Uma crucial, que é justamente para essa função aí que você está falando do Bruno Henrique. Na verdade, são 2 contratações cruciais que são para as pontas, né? E é o brasileiro Kennedy, não sei se você conhece. São 2 brasileiros, na verdade, o Kennedy e o Thiago Mendes, que hoje está no Lyon, né? É meio atacante. E o Kennedy, que é muito bom jogador, né? Cria do Fluminense, ele pertence ao Chelsea. E o Flamengo, com o Thiago Mendes, já está mais próximo. Acho que vai ser por empréstimo, e com o Kennedy, que acho que ainda falta algumas coisas. Mas são 2 jogadores que devem sair para compor o time do Flamengo. O Kennedy, são 2 jogadores jovens, né? O Kennedy e o Thiago Mendes.
Os jogadores que estão sendo visitados aí já foram aprovados pelo Renato Gaúcho. E já são duas negociações que devem acontecer aí nos próximos dias ou talvez no próximo mês se findar, né? Excelente notícia, cara. Excelente notícia. O Thiago Mendes, qual é a função dele? Ele é volante? Ele é meio... É tipo um Everton Ribeiro, né? É aquele meio campo que chega no ataque, né? Entendi. Muito bom também. Veloz, muito veloz ele, jogador veloz. E eu acredito que o Kennedy venha para suprir ali a ausência do Everton Ribeiro, né? Que ele é meio parecido, né? Ele é muito habilidoso, né? Então, talvez... Gente, Renato Gaúcho. Tá, primeiro eu vou perguntar ao Flávio, depois eu quero ouvir a opinião do André, até porque quando os dois estão falando, tá cortando um pouco, quando os dois falam junto. Aí eu queria ouvir primeiro a opinião do Flávio e do André sobre o que muda nesse time do Flamengo com a chegada do Renato Gaúcho. Vai, Flávio. Eu acho que o que muda, principalmente o que muda é o peso do Renato Gaúcho. Que é um cara que chega, ele tem muito mais... eu não vou botar, não sei se de repente essa palavra é certa, mas acho que ele tem muito mais moral para chegar num Arrascaeta, num Gabigol e falar, eu tô aqui, do que de repente o Rogério Ceni tinha. Mais vestiário ele. Mais vestiário, mais respeito. Não, respeito não, acho que mais vestiário, essa é a palavra. E eu acho que ele consegue, assim, dos últimos anos, dentro daquilo que o Jorge Jesus fez, que eu acho que hoje é a grande questão do Flamengo, achar um treinador que faça o que o Jorge Jesus fez. Acho que isso é o que paira na diretoria do Flamengo. É impossível, né? Tem que achar que faça. Acredito que seja impossível porque já foi feito, né? Até porque o Jorge Jesus foram 8 títulos em um ano. É uma coisa improvável. Flávio, pra te falar a verdade, eu não sei nem se o Jorge Jesus conseguiria repetir, né? Verdade. Então, assim, mas eu acho que próximo daquilo que foi deixado, eu acho que o Renato Gaúcho ele é uma aposta. Assim como todos os treinadores que chegam, né? Não tem como você ser assertivo, vai dar certo. Mas eu acho que pode dar certo, porque o Renato Gaúcho ele tem essa característica de ter um time que consegue controlar mais o jogo, mais ofensivo, né? Que ataca bastante, né? Os times do Renato Gaúcho são times muito ofensivos, mas que sabem controlar a bola. Então, acredito que ele vai conseguir, né? Claro, como o André falou, tendo à disposição todos os jogadores, ele vai conseguir, chegando a esses reforços aí, eu acho que ele vai conseguir arrancar um caldo ali bem bacana do time do Flamengo. Mas com certeza, né, é uma aposta, né? Se vai dar certo, porque lá atrás muitos torcedores pediram o Rogério Ceni, porque ele era o cara em alta, né? Ele tava, acho que era no Fortaleza, né, André, se eu não me engano? Sim, Fortaleza. Título e não sei o quê. Então os torcedores pediram ele, né? Porque o Domi não encaixou, o Domi tinha uma filosofia muito diferente, totalmente fora do que o Flamengo precisava. E foi o Rogério Ceni que foi a bola da vez. Só que, mesmo ganhando o Campeonato Brasileiro, não sei... Eu já sabia desde o início que o Rogério Ceni não ia dar certo no Flamengo. Pelo jeito, cara, o jeito dele de ser, o jeito dele dar entrevista, o cara, pra ser Flamengo, pra você entrar no Flamengo, ele tem que ter carisma, ele tem que ser povo, tem que ser, sei lá, não sei explicar, ele não era, cara, desde o início, cara, pra mim, não sei onde o Fábio tava falando aqui do Joel Santana, né, pô. Joelzão no Botafogo, né? O Fábio é muito bobo, cara. O Fábio Mas enfim, mas eu já sabia que não. Sei lá, cara, eu pressentia isso. Não ia dar certo. Entendeu? Forma. Então eu acho que o Renato Gaúcho ele é o treinador hoje dos que tem em disposição, né, no mercado aí no caso. Porque existem técnicos, óbvio. Eu acho que um cara que poderia, né, aí eu posso ser
até fantasioso aqui, mas um cara eu acho que poderia dar certo no Flamengo, que são mais antigos, é o próprio Lucha e o Muricy Ramalho, mas o Muricy Ramalho já tá no São Paulo, na diretoria e tal. O Lucha é brabo, o Lucha é brabo. Mas sabe quem eu queria ver no Flamengo, cara? Aquele Diniz lá do Joga Abertão. Muito doido, né? É um cara. Ele no Santos tá dando bom. Cara, aquele cara, o time dele, sei lá, é abertaço, né, cara? Até um paulista que teve aqui numa live, ele falou, cara, o time, ele é... O Marcelo Lavado falou, cara, o time do Diniz, ou ele ganha ou ele toma de 5. Ou ele ganha ou perde, 8-80. Né? Mas... Que foi um time que deu muito trabalho pro Flamengo, né? Porque o Jorge até ganhou lá em São Paulo e tal, aquela coisa toda. Eu acho que o Diniz ele tá se encontrando ainda, né? Ele é um bom técnico, mas ele tá se encontrando. O problema do Diniz é o temperamento. Ele é muito bom parar com a base. Ele é um cara que, tanto no Santos lá, tem uma garotada lá que tá dando show. Eu acho que ele no Flamengo, eu acho que poderia não dar muito certo. No Flamengo você tem muitos jogadores que, são jogadores de nível europeu. Então, não sei se o temperamento dele daria certo, não sei. Né? Enfim, poderia ser um bom nome, né? Mas... E agora, Deco, olha só. É incrível, né? Porque você representando aqui a torcida do Flamengo, que o flamenguista tá pensando, nós temos uma outra visão aqui de fora, né? Você já disse que nós aqui pensamos que a torcida do Flamengo realmente queria o Renato Gaúcho, mas você já disse aí que alguns flamenguistas têm um pé atrás pelo aquele tempo que ele ficava, né? Aquela resenha, né? Aquela briga. Fala aí, Deco, a sua percepção disso. Então, foi o que eu te falei, Fagner. Eu acredito que é meio a meio, 50% favorável e 50% contra. Favorável por quê? Como o Flávio falou a princípio, o Renato Gaúcho, dos profissionais disponíveis no mercado, ele está na primeira prateleira ali, né? Os que estão disponíveis. Então, quem não quer trabalhar com ele? É um profissional excelente. Só que por outro caminho, aí eu já levo mais para a parte do orgulho mesmo, né? De você não deixar o profissional ficar acima do clube. Sim. Porque é a mesma coisa. Eu vou sair de um polo para o outro, Rafinha. O Rafinha fez isso com o Flamengo também, entendeu? E o Flamengo foi lá e não quis ele agora. Falou, não, vai para outro time. E tanto é que ele foi pro Grêmio. Já com o Renato Gaúcho, a diretoria usou outro critério. Aceitou o Renato Gaúcho, entendeu? Tá certo que o Rafinha já foi profissional do Flamengo. O Renato ainda não foi. É a primeira oportunidade. Mas são situações semelhantes, entendeu? Então, acredito que pelo profissional que ele vale a pena tentar, vale a pena, porque ele tem capacidade para dirigir o clube, para entregar, ele tem, como o Flávio estava falando, ele tem experiência suficiente para lidar com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, principalmente com o Gabi, é super temperamental, o garoto, que é a estrela do time, né? O time precisa dele. Eu odeio o Gabigol, cara. Eu odeio o Gabigol. Meu Deus. Me desculpa, Deco, mas eu não posso falar isso, cara, porque pra mim ele é alma do Flamengo. Não, eu sei. Ele é alma do Flamengo. Eu curto, cara, curto e me fez muito sofrer como é que é o Henrique, né? Como é que é o Bruno Henrique? Eu sempre falo aqui no Filhos, da resenha do Filhos, ô Deco, que o Bruno Henrique, ele tem um estereótipo de um jogador completo, que é alto, forte e rápido. Assim como o Pedro tem. Sim. O Pedro, no caso, se você for pensar em dupla de ataque, estou falando assim, a minha ótica futebol, a dupla, tanto o Bruno Henrique como o Pedro, Bruno Henrique como o Gabi, funciona muito bem. Porque o Bruno Henrique ele consegue completar os dois, entendeu? Tanto o Pedro quanto o Gabi. O problema tá aí, eu só não acho que fique legal o Gabi junto com o Pedro, que apesar de eles não serem características semelhantes, eles acabam ocupando o mesmo elemento dentro de campo, sabe? Mesmo sendo características diferentes, entendeu? Eu já não aplicaria junto. O Bruno Henrique, a importância dele é essa, porque ele é o complemento do finalizador, entendeu? O poder dele de assistência, de quebrar linha.
O Bruno Henrique quebra muita linha, cara. Na final da Libertadores 2019. Pô, aquele primeiro gol do Gabigol, ele quebrou uma linha de 4 ali, deixou o Arrascaeta no canto, o Arrascaeta cruzou pro Gabi e foi o primeiro gol. Então, é um jogador que ele precisa de ter suplente, entendeu? E o Renato Gaúcho é o cara que pode encontrar essa forma de acontecer. Mas o Renato tem um jogo mais que ele é mais aberto, mais é mais aberto, né? Mais pro ataque, né? No Grêmio, ele já jogou de 2 formas, que eu lembro, né? Jogou nesse esquema padrão de extremos, né? Que é os pontos abertões, e já jogou no 4-4-2 também, entendeu? Então, no Flamengo, nesse jogo agora contra o jogo de anteontem, o Defensa e Justiça, ele jogou no esquema de extremos. Eu não gosto do esquema de extremos. Prefiro o 4-4-2. Clássico, entendeu? Né? Clássico 4-4-2, né? Eu gosto mais, eu não gosto dos extremos, não. Mas não é que não funcione, mas ele quis jogar nesse sistema. E eu achei que o Arrascaeta e o Ribeiro acabaram ficando muito separados um do outro. Não rolou muito encontro deles ali. Se você pegar o scout, tu vai ver que a estatística, o Arrascaeta e o Gabigol quase não pegaram na bola durante o jogo. Eles quase não participaram do jogo, praticamente, entendeu? E o Defensa amassou o Flamengo no campo dele. Pegar o mapa de calor do Defensa, tá todo no campo do Flamengo ali. Né, Flávio? Então, é verdade. A primeira impressão do Renato não foi a melhor, não. E as substituições que ele fez também não surtiram um efeito legal, não. Mas é um profissional, um cara da área, um cara gabaritado, ele sabe. Ele já foi ventilado várias vezes na seleção brasileira. Ninguém é cogitado na seleção à toa. É um cara que tem bagagem. Mas, o único cara que eu poderia cogitar além dele seria o Scolari, cara. Que eu acho que tem cacife pra pegar um time do Flamengo. Mas será, Deco, o Flamengo, a característica do Flamengo, pelo menos assim, até onde eu sei, é aberta pra frente. Eu acho que o Scolari com aquele jogo feio, retrancado, não sei se daria certo. Será? Não sei. Você viu, o Joel deu certo no Flamengo algumas tranqueiro, filha da mãe. Aí o Andrade, jogou um jogo mais aberto um pouquinho, mas nem tanto também, né? Que botava 3 antes, né? Só que liberava muito o Pet e o Zé Roberto. Também não conseguiu ficar muito tempo. Assim, quem arrebentou mesmo foi o Jorge Jesus, cara. É um cara que vai ficar pra história. Essa característica do Flamengo, né? Desde quando eu me entendo por gente, é esse jogo sufocador, pra frente de ataque, jogo rápido, até porque a torcida não, é muito exigente nessa questão, né? Quando o time jogava com torcida, em breve vai jogar, se Deus quiser, isso não vai ficar para sempre, pelo amor de Deus, né? Vamos voltar aos estádios de futebol, pelo amor de Deus. Mas eu sempre vi um Flamengo pra frente, cara. Pra cima do adversário, ataque. E se parasse, a torcida reclamava. Você observa que o Jorge Jesus, você vê o Abel Braga. O Abel Braga, ele perdeu o Flamengo por uma teimosia que o Jorge Jesus foi lá e fez diferente, e o Flamengo se tornou o que se tornou. Todo mundo falava, você pode escalar Arrascaeta, Everton Ribeiro, que Gabigol junto, pode escalar junto. Aí o Abel falava, não, vai virar time de índio. Lembra, Flávio, disso? Vai virar time de índio. A teimosia dele de deixar a Arrascaeta no banco era absurda, entendeu? Ou ele escalava o Bruno Henrique, ou ele escalava o Arrascaeta. Eu não sei o que. Aí, cismando que não podia botar o Diego junto. O que o Jorge Jesus fez? Botou todo mundo junto. Foi campeão de tudo. 4 derrotas. Ele teve 4 derrotas e 4 títulos. Olha, o mesmo número de derrotas, o mesmo número de títulos que ele teve. Cara, espetacular. Então, assim, é ousadia mesmo. Algo que eu acho que o Rogério Ceni descobriu, que deu muito certo, André, eu gostei muito, foi o Diego como segundo volante, cara. Sim, jogou muito bem, né? Ele entrou muito bem como segundo volante, era incrível.
E foi uma disposição tática ali que o Rogério Ceni conseguiu arrancar, né, do Flamengo, que eu achei que foi muito válida. Essa do Diego ali como segundo volante. Eu gostei muito das partidas como segundo volante. Ele protege muito bem. Ele consegue controlar muito bem aquele ambiente ali de meio de campo, cara. Eu gostei muito dessa função que o Rogério Ceni colocou ele, né? E é um jogador que não pode faltar, porque todo time tem que ter uma liderança, cara. Todo time tem que ter uma liderança. Então o time do Mister, ele botou a coisa para acontecer porque ele tinha uma zaga muito boa, entendeu? Então o Ilharão, ele conseguiu se destacar junto com o Gerson ali na proteção, mas toda hora que acontecia o 1 por 1, 1 contra 1 ali, o Pablo Mari conseguia abafar, o Rodrigo Caio conseguia abafar. É o que não tá acontecendo agora. Entendeu? O Pablo, ele, cara, que zagueiro, mano. Que zagueiro. Eu quando vi ele, assim, como resenha com amigos, eu falei, cara, o Pablo Mari, ele parece o Leandro Castan quando começou. Isso aí. É muito certeiro. Ele de 10 bolas, ele dá 9 carrinhos certo. Ele não vai numa bola errada. E, pô, caraca, joga muito esse cara. Tanto Excelente. Que foi rapidamente vendido pro Arsenal. Sim, e o Flamengo até agora não conseguiu repor a saída dele. Eu acho que o Flamengo, um jogador que encaixaria certinho ali era o Sabi. É um cara que eu acho que o Flamengo nunca devia ter vendido. Quem? Desculpa, falha. Outro, forte, pô, joga muito. Quem, Flávio? Repete o nome do jogador? Samir ele é um cria do Flamengo, ele foi vendido pro Udinese, na Itália. Jogador muito bom, apareceu muito bem no Flamengo ali em 2017, se não me engano, né, o André? Em 2018, e foi vendido pro Udinese, da Itália. E tá lá, né, titular lá e joga muito. E só que ele parece que lá na Itália, né, tá tendo algumas questões contratuais que ele parece que vai ser vendido. E eu acho que é um zagueiro que o Flamengo deveria repatriar. Ele e o Rodrigo Caio, eu acho que ia acabar com o problema de zaga do Flamengo. É um jogador novo, né? Acho que tá com 26 ou 25 anos, se eu não me engano. É novo, joga muito. Nossa. Ele apareceu muito bem no Flamengo, eu gostava muito dele. Ele foi pra seleção, inclusive. Sim, é um cara que eu acho que o Flamengo deveria tentar repatriar, né? Apesar de ser difícil, né? Sim. Três altas aqui pro Flamengo, ó, André. O Diego volta contra o Bahia, tá? O Diego já se recuperou da lesão que ele teve, volta contra o Bahia. E o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio devem voltar no jogo de volta lá com Defesa e Justiça. Tá bom, reforço. Então, 2 notícias pro flamenguistas aí. Obrigado. E nós, cara, fizemos aqui uma horinha de live aqui, Filhos Podcast, trazendo o melhor do futebol carioca. Semana que vem, Flávio, nós vamos ver se vamos tentar aí trazer um paulista para representar aí o futebol paulista, né? Nós precisamos falar aí de Corinthians, Palmeiras, que é muito pro Flávio, né? A gente já fala aqui da Superliga, fala... Andrezinho, obrigado, cara. Andrezinho, olha só, você tem uma banda, né? De pagode. Fala aí um pouquinho, você dá o seu telefone de contato aí pra galera. Sim, galera, vou deixar meu número de contato. No momento eu tô fazendo solo, né? Fazendo solo. Melhor coisa que você fez na tua vida. Continue assim. Solo, Antes só do que mal acompanhado. Solo na minha carreira solo e também fazendo banda com outras bandas, né? Músico contratado de outras bandas também. Aí a galera que quiser, fazer uma consulta de agendamento para festas, eventos que for, me adiciona lá, segue lá no Instagram, que é @Andrezinho com Z 14 oficial. Show. Andrezinho 14 oficial. Chama no direct lá que a gente resolve tudo. Vou colocar aqui na descrição, tá? A banda do Andrezinho aí. Pagodão, né, Andrezinho? Samba, né? Pagodão, samba, pagode, anos 90, 2000, Uau. Atualidade. E assim a gente vai. Rodeco, olha só, uma pergunta pra gente acabar. Quem tá assim em alta aí no pagodão aí, cara? Qual a banda aí que tá em alta? Eu conheço só o Ferrugem, né? Eu conheço só o Ferrugem. O Ferrugem é top, né, cara? O Ferrugem, ele é o Ferrugem, ele é um artista sem discussão. Não tem ninguém discute o Ferrugem. É mesmo? Todo mundo...
curte o som dele, assim, absurdamente, reconhece o talento dele, tanto como cantor, compositor, instrumentista, ele é completo. Eu sou suspeito para falar do Ferrugem, que eu rasgo elogios a ele absurdamente. Cara fantástico, entendeu? Não, assim, não tive o prazer ainda de conhecê-lo pessoalmente, para dizer a parte pessoal, né? Mas o que me compete, que é a nossa música, né? Nosso segmento, é um cara que acrescentou muito no nosso segmento. Deixa eu falar de fazer uma live de música aqui, né? Música e futebol tudo a ver, né, cara? Vamos sim, Flávio. Vamos sim, Wagner. Vamos, vai ser excelente. E é isso, Ferrugem, Menos é Mais. Tem uma galera boa aí tentando fazer. Agora o trabalho está sendo muito audiovisual, sim, né? Sim. O pessoal faz muito aquele de clipes e alugam um espaço bonitão, com paisagem legal, e bota aquela banda bem bacana para fazer. Tá sendo muito assim, né? E tá sendo legal, tem sido legal. Não tá tendo muita coisa autoral por causa da pandemia, então não vai vender show. Vai lançar uma música, show, aí não vai tentar nada, não vai girar o capital. Então o pessoal tá trabalhando muito com regravação, com música para você escutar em festa. Você botar na festa e ficar escutando, comendo churrasquinho e etc. Pô, que bacana. Flávio, obrigado, tá, Flávio? Flávio é o nosso comentarista master aqui e tá sempre com a gente, né? Na segunda e sexta, né? Flávio tá aqui com a gente falando de futebol. E o Andrezinho, tá, Andrezinho? Semana que vem, se quiser estar aqui com a gente, seja bem-vindo, tá? Se não tiver um show... Apostas, ó. Vamos. Ó, gente, aqui no Filhos Podcast não tem clubista, tá? Entendeu? Não tem clubismo, tá, cara? Aqui é um debate sensato e racional sobre o que há de melhor no futebol. Então, assim, tem flamenguista, tem vascaíno, tem tricolor, tem tudo. Mas aqui a gente... extrai o que há de melhor do futebol e bate esse papo aqui bacana, esse papo legal, para acrescentar aí nas suas informações. Filho Podcast aqui, gente, um beijo, até semana que vem e tchau, valeu!